Vamos falar então das metas de leitura para esse mês de outubro e eu vou falar um pouquinho também dos livros que eu li no mês de agosto e setembro. No mês passado eu não vim aqui, na verdade eu até gravei o vídeo, mas eu não tive nem tempo de editar, então quando chegou lá pro final do mês que eu lembrei, eu falei, não vale a pena agora postar um vídeo que eu vou mostrar leituras que eu fiz ou que eu vou fazer quando o mês já tá acabando. Então eu vou mostrar pra vocês as leituras que eu fiz no mês de agosto e no mês de setembro e também o que eu pretendo ler em outubro. Para começo de conversa, vocês vão até achar que as minhas pretensões de leitura estão um pouco acima da média. Só que ultimamente eu tenho experimentado o tal do milagre da manhã. Eu achava que isso era uma baboseira. Não que eu acho que é uma baboseira, mas eu achava que era aquela propaganda do seja eficiente, acorde cedo, porque a sua vida vai ser muito melhor, coisa e tal. Só que o que eu percebi? Eu não sou uma pessoa noturna, gente, definitivamente. Eu não sou uma pessoa que depois das 11 consegue render. Então, se eu pego pra ler essa hora, eu durmo. Qualquer tipo de atividade que eu pegue pra fazer, ir pra academia, eu vejo gente que vai pra academia depois das 9 horas da noite, pra mim, assim, é muito difícil, eu não tenho energia, eu me sinto muito cansada à noite, então eu preciso respeitar o meu corpo. E isso é tanto pra atividade física quanto pra atividade mental. De manhã, pra mim, tudo flui muito mais fácil. Eu não sou o tipo de pessoa que acorda de mau humor de manhã cedo. Mesmo que seja difícil levantar, depois que eu acordo, eu me sinto muito bem, eu sinto que eu tô sendo produtiva, eu sinto que meu dia tá rendendo, porque eu consigo fazer muito mais coisas de manhã, e amanhã é um horário que passa muito rápido, né? Então, você faz as coisas e você não vê o tempo passar. Então eu acho assim muito mais agradável o serviço quando feito pela manhã. E o que tá acontecendo? Contei essa história toda da minha vida pra vocês por quê? Porque eu tenho lido muito mais e eu tenho conseguido ler muito melhor, com mais qualidade. E isso me levou a ampliar a minha meta, me desafiar a ler mais. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu li nesses 2 meses e aí vocês vão tirar suas conclusões. Em agosto, eu acho que eu comecei lendo o livro O Talentoso Ripley, da Patrícia Rasbit. Tem resenha dele lá no Instagram, se você não me segue no Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui, o link dele também vai estar na descrição. Gostei bastante desse livro, acho que vale a pena a leitura. É um livro que prende bastante. Continuei o mês lendo o livro do nosso grupo de leitura conjunta, que é o grupo lá do Nossa Literatura, o grupo da Elis, que foi o livro Noite em Caracas, da Karina Sansburgo. Tem resenha dele aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards ou na descrição. Eu gostei. Depois de ler, analisando, ouvindo algumas resenhas, eu vi alguns problemas dele. A resenha que eu fiz, assim, tava muito recente. Eu juntei a minha pesquisa com o livro. Eu vi uma completude na história toda que, na verdade, ela não tem. Mas aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá, o vídeo tá bem completo, que eu conto um pouco da história política e econômica da Venezuela. E aí juntei tudo isso com o livro. Mas o livro não tem todas aquelas informações. E o livro deixa tudo isso muito vago. Vocês leiam e tirem suas próprias conclusões antes disso. Assiste o vídeo lá pra vocês verem se vale a pena. Continuei o mês e li o livro O Ateneu, que vai sair resenha aqui no canal, gente, eu juro. Eu li no Kindle Unlimited, eu li por aqui. Além de ser a edição da Zahar, que tá disponível, que eu não vou mentir pra vocês, é um livro com uma linguagem rebuscada, você vai demorar um pouquinho mais pra lê-lo, apesar dele ser um livro fino. Com o Kindle é muito mais fácil você clicar, você já tá conectado direto na internet, clica na palavrinha e aí ela já te dá o significado. É um livro que, ao contrário da Karina, ele ganhou uma importância muito grande. Conforme eu fui fazendo o trabalho pra faculdade, eu fui mergulhando mais ainda na história e aí pude entender realmente por que esse livro é tão grande, né? Por que ele é tão importante pra nossa literatura. E aí, revezando com as leituras mais pesadas, eu li esse livro aqui, A Paciente Silenciosa. Também tem resenha dele lá no Instagram, eu não fiz resenha aqui pro canal. Esse livro é maravilhoso, sério, gente, assim, vale muito a pena. Se você não conhece, leia porque nossa, esse livro esse autor me enganou. Esse autor me enganou direitinho. Muito bom. Muito bom mesmo. Quando eu terminei de ler esse livro, me indicaram que eu desse uma chance pra esse livro aqui também, porque ele era tão bom quanto. E eu vou falar pra vocês que decepção. Gente, que livro ruim. Meu Deus, que livro horrível. Não vale a pena, não vale a pena.
Que história esquisita. Não gostei. Ela tem uma proposta e ela finaliza com uma outra proposta que eu acho que se o livro se vendesse desde o início dessa forma, seria diferente. Mas ele vende uma ideia e depois no final parece aquela estratégia, sei lá, Deus Ex Machina. Mais ou menos assim, não tô dizendo que seja isso, mas é uma explicação assim muito surreal pra que você entenda tudo que aconteceu. Eu odiei, sério. Mas aí quem quiser ler, ou quem já leu, comenta aqui se você compartilha comigo desse mesmo, sei lá, terror que foi essa leitura aqui. Eu já tinha começado a ler esse livrinho aqui, lá na Bienal, enquanto eu estava aguardando uma palestra ou outra. Eu tinha pego ele pra ler e eu já tava devorando, assim, o início, porque esse livro flui de uma forma. Eu queria saber o que tem na água lá da Nigéria pra povo, pra esses escritores, essas escritoras de lá escreverem tão bem. Foi um livro muito bom mesmo. É um outro que vou ter que fazer resenha aqui pro canal. Eu comentei um pouquinho sobre ele lá no Instagram, mas eu vou ter que fazer resenha pra ele. Então eu tô devendo pra vocês do Ateneu e desse aqui. Mas que livro, gente, sério. Ao mesmo tempo que ele flui, é uma história tão triste, que eu fiquei muito mal. E pro nosso clube de leitura, do Clube de Leitura ZO, Zona Oeste, eu li esse livrinho aqui, que é o Memórias do Subsolo. Também tem que ter resenha aqui pro canal, porque ele foi um livro, assim, pra vocês verem como que esse livro simplesmente mexeu comigo. É um livro que é narrado por um autor que não tem nome, você não sabe quem é. Ele solta a língua, gente, ele solta o verbo, ele fala mesmo. E aí alguns pensamentos dele aqui acabam sendo, muitas vezes, o seu pensamento. Muitas vezes você olha assim e você fala, eu não acredito que esse cara tá pensando isso. Mas, no fundo, você acaba concordando com ele em algumas partes e isso te incomoda, porque sabe aquela honestidade ácida? Então, é esse personagem aqui. As memórias do subsolo são porque são memórias do subsolo da alma dele, né? E muito bom, gente, sério, vale a pena, é um livro rapidinho, curtinho. Nessa edição aqui tem 124 páginas, então vocês leem. Não vou dizer que você vai ler numa sentada, porque o livro é realmente, assim, bem introspecto, o início todo é um fluxo de consciência bem doido dele. Ele fala, ele se desmente e tal, mas eu vou falar melhor isso num vídeo em breve. Peguei para ler também Angola Janga, e esse aqui realmente é um calhamacinho, mas é um HQ, né? Então é muito mais tranquilo de ler, tem partes que não tem texto, são só imagens. Foi maravilhoso, eu resenhei ele lá no Instagram. Se você quiser também dar um pulinho lá pra dar uma olhada, me segue por lá. Outro livro que eu preciso conversar melhor com vocês em um vídeo único, eu li ele em uma tarde de domingo. E foi, assim, uma experiência muito gostosa e valeu super a pena, assim, recomendo. Se vocês puderem adquirir esse aqui, compre, que vocês não vão se arrepender. Bom, eu estou finalizando o livro que tá nessa edição aqui. É o Orgulho e Preconceito, que eu li, comecei a ler para o nosso curso de extensão de literatura inglesa. Gente, o que eu posso dizer é que esse é um livro delicioso. Eu comecei a ler por aqui, mas sabe quando o livro tá fluindo tanto e a história é tão boa, e aqui eu sentia que eu tava, não que tava arrastado, né? Eu li mais ou menos até aqui, ó, em inglês. Só que, sabe quando a história tá tão boa? Aqui eu sentia que tava sendo um estudo. E aqui eu sinto por ser a minha língua, né? Minha língua mãe. E essa é uma leitura divertida, gostosa de ler. E eu já tô quase terminando, então esse aqui é um dos livros que eu comecei no mês de setembro e vou finalizar agora. Comecei a ler, isso foi no mês de agosto. A Incrível História de Cândida Herêndida e Sua Voz Desalmada. Gente, eu confesso com vocês que eu peguei uma ressaquinha de Gabriel com esse livro. Tem uns 2 contos aqui que eu gostei, mas de resto, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Eu não tava aguentando mais realismo mágico e, sei lá, imagina zilhões de fatos mágicos acontecendo em 5, 6 páginas. Mas tem hora que parecia que eu tava lendo, sei lá, alguma coisa que a pessoa pegou e escreveu de qualquer jeito. Não gostei, não curti. Por isso que eu não terminei ainda. É Gabo, eu tenho que dar uma chance pra ele, não é qualquer escritor. Mas se fosse qualquer outro livro, eu já tinha abandonado.
Juro pra vocês. Não curti o Gabriel escrevendo contos. Não foi pra mim. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas metas loucas de leitura para o mês de outubro. Bom, agora no mês de outubro todo mundo costuma fazer o quê? Leituras temáticas de terror. Eu separei alguns livros desse gênero, né? Alguns não. Separei uns 2. Mas antes de eu mostrar pra vocês quais foram, eu vou já mostrar o livro que eu já estou lendo, que é A Primeira História do Mundo. Esse livro aqui eu comprei lá no Sebo Berinjela, e enquanto eu aguardava a minha amiga lá no centro do Rio, eu comecei a ler. Alberto Musa é maravilhoso, eu já tinha lido A Hipótese Humana. Também tem resenha aqui no canal, vou colocar aqui nos cards, que eu acho que ainda tem card disponível. E tá sendo uma experiência muito gostosa. Lá na escola tá tendo uma estante de livros e a gente tá fazendo troca sempre. Um dos que eu peguei foi esse daqui, ó, Um Mistério de 5 Estrelas. Esse foi um dos meus livros preferidos da infância. Vai ser uma releitura e ele é um livro fininho, gente. Eu vou ler aqui em algumas horas, com certeza. Para a temática de livros de terror, eu separei 3 aqui. Vamos ver se eu vou conseguir ler. O primeiro deles é O Colecionador, do John Fowles, eu acho que é assim que fala. Esse livro eu tenho nessa edição aqui que eu comprei lá na estante virtual. Tem muito tempo, antes mesmo até da Dark Side publicar novamente esse livro. Eu lembro que eu vi a resenha da Tati Feltri e eu já comprei e tal, e tá aqui até hoje. Então desse mês esse livro não passa. Vou ler também, talvez alguns contos, não todos, vou começar a ler esse livro aqui, que é O Lado Sombrio do Sítio, que é uma antologia de contos que foi organizada pelo Felipe Mendes, e tem um conto do André Bianco e um conto do Peter, que é o meu amigo da faculdade, ele que me deu esse livro aqui. Então eu já vou começar a ler, principalmente vou dar preferência ao meu amigo, é claro, e vou ler o conto dele e venho aqui conversar com vocês sobre essa história. E vamos ver, né? Contos de terror flui, né? Vamos dar uma chance a essa leitura aí nesse mês de outubro. Outro livro que eu vou começar a ler, e eu acho que eu vou ler muito rápido, porque todo mundo que lê gosta muito, eu acho a escrita do Drauzio muito boa, que é Estação Carandiru. Pra mim ele entra também nesse quesito aí do terror, né? Porque, gente, tem coisa mais assombrosa do que os vivos. Eu acho que eu tenho mais medo. Não, eu acho que não, eu tenho certeza. Eu tenho muito mais medo de vir dos vivos do que dos mortos, né? Sim, dependendo da sua crença, tem gente que nem acredita nisso. Então, esse livro aqui, pra mim, ele entra com certeza na temática terror. E eu vou dar uma chance e vou começar a ler Drauzio Varela. Para as aulas de extensão de literatura inglesa, eu já comecei a ler Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que vai ser a próxima aula, agora do dia 8. Então eu já preciso finalizar, sei lá, essa semana, até domingo, segunda-feira. E já tô gostando bastante. Já tô anotando um monte de coisa, cheia de questionamento. Bom, eu acho que vai ser um outro livro que a gente precisa conversar. Eu decidi entrar num projeto de leitura de Ana Karenina. Pois é. Esse livro já está aqui na minha estante já tem um tempinho. Eu tinha colocado ele como meta de leitura para 2018. Não li, claro, né? Senão não estaria aqui. E agora vai. Por quê? Porque esse grupo planejou a leitura de um modo bem tranquilo até o final do ano. Ele não vai ser lido todo esse mês. Então, eles já começaram. A primeira discussão vai ser no domingo. E assim, eu posso dizer que ainda não comecei. Por quê? Porque eu estou lendo Virginia Woolf, que é mais urgente, porque minha aula é na terça-feira. E esse livrinho aqui, né? vai ser lido agora, gente. Li Dostoiévski, mas muita gente fala pra mim que Tolstói, assim, é muito mais gostoso de ler do que Dostoiévski. Se eu gostei, então provavelmente esse livro vai fluir, né? Assim espero. Bom, e já que a gente tá falando de russos, voltamos com o nosso projetinho. Eu vou ler então aqui esse mês da página 53 até a página 111. E aí nós vamos voltar a conversar. Vou fazer naquele formato de vlog que vocês gostaram, sobre hoje Romanov, tá? E se já não bastasse eu estar lendo muitas coisas, né? Eu decidi que eu vou ler um pouco sobre a nossa história. Porque eu fico lendo biografias e histórias da Rússia, né, como Romanov,
mas é nossa, né? Então eu vou ler o livro do Paulo Resulti, que é Dom Pedro. Vou começar por ele, porque ele foi o primeiro que ele escreveu. E a partir daí eu vou emendar os outros. É um livro que parece ser muito tranquilo de ler. Então já vou começar. Não prometo terminar agora no mês de outubro, mas já vou dar início a essa leitura. Caso alguma coisa mude nesse meio do caminho, algum livro tenha que entrar aqui, vocês vão ficar sabendo. Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre comentando sobre as leituras que eu estou fazendo. Posto lá nos stories, conto pra vocês o que eu tô achando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses meus desafios e as minhas vitórias de leituras aí desses meses que passaram. A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau!